Eu, por exemplo, estou com isso aqui. Eu demorei muitos anos trabalhando nesse processo. Eu quero dizer para vocês que das coisas que eu trabalho aí, projeciologia, conscienciologia e megapensene vem comigo desde a minha adolescência. Eu descobri isso quando tinha aqueles professores chatos que estavam lá e eu estava lendo os livros. Aí eu descobri, Bolas, por que é que não dão valor para isso? Agora cheguei para o professor e perguntei, por que é que não se usa muito e não há exaltação de 3 palavras dentro do processo? Aí o professor falou assim, olha, isso aí é uma coisa mesmo para se pensar, você tem razão. Esse homem era terrível, ele escreveu um livro só sobre uma palavra só, que estava lá, eles brigando com a palavra, então ele queria saber sobre o processo de mecanismo e mecânica. Ele escreveu, hein? Maquinário ou maquinaria? O livro dele é esse. Maquinário ou maquinaria? Foi um grande professor que eu tive de português. Entre os muitos que eu tive, esse aí foi muito bom. Esse era do curso ginasial, que depois passou para o científico. Maquinário ou maquinaria? Era uma polêmica sobre o processo. E ele fez o livro. Isso foi publicado lá em Uberaba. O povo de Minas Gerais é tarado com língua. Vocês sabem, porque é uma base portuguesa, eles têm mania, né? Da língua. Então, é uma mania até boa para a gente. Agora, gente, vocês entenderam, então, até onde eu falei aqui, dessa situação na página 15 e 16, foi que eu estava falando. Na parte do consciências, eu queria entender mais profundamente que o consciências é a síntese da síntese. Se emite um pensamento, aquilo pode querer dizer um monte de coisa. Sim, o problema todo que eu quero dizer é o seguinte, escuta só, olha só, Arlindo. Todo mundo defende demais o processo de palavras. Existe até o gongorismo, que é palavra excessiva. Existe a poesia que chega para levar o negócio tudo para a imaginação e sair da realidade. Existem as obras artísticas todas que mexem com isso. O romance, o conto, a novela, você está entendendo? O poemeto, o grande poema épico, a história, a trama, enfim, a redação, de modo geral, usando tudo quanto é tipo de palavra. Agora, o que é que eu desejo? É reunir isso tudo e ficar com 3 palavras, que é o mínimo que a gente tem, para a pessoa começar a dispensar as palavras. Essa que é a ideia. A hora que você começou a dispensar a forma, você vai ver, mas eu tenho que ficar com conteúdo. Como é que eu fico com conteúdo? Aí é que vem aquele estudo da holomnemônica, da memoriologia, que eu falo aqui. Então, por exemplo, você esquece como é que escreve a palavra, mas você não esquece o meaning, o significado, o sentido dela. O que ela significa? Entende? Então, veja, isso aí é o tipo da holomnemônica dentro da, vamos dizer aí, hipomnésia, que é uma falha da memória nominativa, de nome, de palavra. Então, por exemplo, um dia desse, que eu estou tomando um remédio aí que está me afetando, eu que uso essa palavra demais, eu esqueci como é que era a palavra vocábulo. Eu sabia que era uma palavra grande, como é que é, mas sem ler nada. Aí eu concentrei demais para lembrar vocábulo, até que o negócio apareceu. Agora veja, isso é hipomnésia da expressão da palavra, entende? Isso é uma das falhas do processo da memória nominativa. Quer dizer, esse remédio faz a memória nominativa falhar. Eu falei com o nosso amigo Antônio, ó, que está ali, e falei, ele falou assim, não, eu estou tomando esse remédio. Eu falei assim, você não está perdendo as palavras? Então é isso que eu estou esquecendo, uma palavra ou outra, não foi isso que você falou? Quer dizer, o remédio faz isso. Então, ele está mexendo em alguma coisa dentro da memória, que ela é espalhada dentro dos 2 hemisférios cerebrais. Mas é algum local que mexe na memória nominativa. Ele já expõe. Se quisesse fazer uma pesquisa, era o caso de colocar o Crestor e fazer a memória nominativa. Vamos examinar dentro da neurociência o que é que ele afeta. Você entendeu aí, isso? Né? O consciências não existem palavras. Ele vai emitir, vamos dizer assim, um pensamento, sei lá. Certo. O que ele emitiu, de uma vez só, aquilo é um monte de coisa. É isso que está falando que é síntese assim. Agora, por exemplo, o que é engraçado é o seguinte, como é que você fica com esse monte de ideias sem precisar de usar o signo?
Por isso que eu não entendo nada de consciência. Não dá. Para o nosso processo não dá. Mas é por isso também que eu dou uma saída para isso, pelo menos assim, uma vertente para a gente começar a estudar. Eu falo o seguinte, que o serenão já tem atributos mentais que nós ignoramos. Eu não sei se o evoluciólogo já começa a ter isso. Agora, que o serenão já tem, eu tenho certeza. Entende? Pelas coisas que eu já estudei aí com a monja. Agora, a consciência livre, essa eu não tenho ideia nenhuma de como é que é. Por causa do processo do consciência. Agora, quando você fala que o trivocabulário é uma síntese, mas o consciência transcende tudo isso? Transcende tudo isso, que ele tem a síntese, tem a análise, tem a maiêutica, tem a exegética, ele tem tudo dentro dos mesmos processos, que é a sua ideia. Então, em primeiro lugar, a coisa mais séria que tem é você imaginar os fatos que existem, independente da forma. Então, alguém vai ter que chegar nisso. Então, por exemplo, o que a gente vê com os poetas, lá no fundo, coitadinho dos poetas, o que eles querem é justamente isso. Eles querem ficar livres da forma. Por exemplo, poesia concreta. Eles querem materializar aquela poesia através de uma coisa concreta, palpável. Uma concretude do processo. Agora, outros tipos de poesia, o negócio todo é esse. Por exemplo, o haikai. Haikai, quando reduz o processo para ficar tudo pequenininho, é o caminho disso aqui. Você está entendendo? Eles estão no caminho. Mas veja, o problema é ficar com aquela idealização poética e esquecer a forma. Mas como é que um poeta vai se manifestar sem o verso? Acabou a poesia. O que eu posso entender de consciência, ele é uma conteudística mental somática, só conteúdo de alto nível. E te vira. Não pode, eu deixo para saber. Se você descobrir alguma outro veio ou viés, você fala para a gente. Tá certo? Esse é o caminho. Professor Valdo? Sim. Aqui. Palavras são tropeços, ou signos são enganos. São. Sim, outra coisa, é maia, é ilusão. É ilusão, melhor ainda. É igual o seu corpo, o meu. Sim. Igual essa mesa, igual esse chapéu. Tudo então ilusão. É um trinômio, né, que sintetiza esse caminho para o consciência, tá certo? Tá. Agora, ó, o que interessa é o miolo que está dentro de você, a semente da sua consciência, sim, seu micro-universo consciencial. Sim. Das coisas que tem aqui, ó, importante é isso. O que interessa aqui, parece que são 146 pessoas, com mais 10, 156 pessoas. O que interessa aqui são 156 micro-universos conscienciais. O resto tudo, inclusive o tertuliário, é bobagem, secundário, não interessa. Obrigada. Interessa são 156 micro-universos conscienciais. O senhor foi reduzindo a forma até chegar nesses três signos, né? Porque seria o mínimo inteligível, vamos dizer assim, o mínimo... De uma maneira assim, é uma discursão. Discursão, para mim é uma discursão. O verdadeiro discurso para mim é o consciência. Então, o objetivo é o uso do consciência. O objetivo é chegar no 100% de conteúdo sem a necessidade de forma, quer dizer, chegar mais próximo da consciência, por isso que o consciência... Não, e eu aí desafio, aqui mesmo eu estou desafiando, eu desafio você a arranjar coisas mais concretas com 2 palavras, por exemplo, não dá muito certo. Agora, com 3, não, você já define bem. Julieta, você está contra ou está a favor? Você que é especialista, está a favor? Teria o binômio, como é que entra nessa história, professor? O binômio também fala bastante coisa, né? Não, o binômio fala, mas não resolve. Arranja um, por exemplo, vê se arranja um que fale mais. Admiração e discordância, por exemplo. É um binômio. O que é? Não é nada. Admiração e discordância de quê? Você tem que explicar, não está focado, não tem sentido. Admiração e discordância é o nome do meu cachorrinho, acabou. Para mim, por si só, já... Não é nada. Mas para mim, por si só, se eu falar assim, o binômio... Não, é para você, escuta, você é uma coisa, a gente não fala para a gente, isso chama egocentrismo infantil. Você tem que falar uma coisa que todo mundo vai entender. Tem que sair do seu egão e do umbigão aqui, ó. Então, todas essas expressões são
umbilicais. Nós queremos coronochacrais. Tá certo? Se for um trinômio, também seria a mesma coisa.